Boa tarde a todos. Antes de fazer propriamente o encerramento, eu gostaria de tecer algum comentário sobre o que foi discutido aqui. Uma vez que eu fui mencionado, era o ministro à época dos transportes, quando fizemos a terceira etapa. Eu acredito, Daniel, que ninguém errou. Todos tentaram acertar. Todos tentaram acertar e fazer o melhor. Talvez tenhamos sido muito audaciosos, porque havia uma crença em um país que avançava e que podia se desenvolver. Dificilmente poderíamos, em 2013, imaginar a crise econômica que o país experimentou a partir do final de 2014 e no ano de 2015 e 2016. Veja bem, quando os projetos do PIO, Programa de Investimento em Logísticas, em concessão rodoviária, foram concebidos, havia previsão de crescimento do PIB de 4,5% ao ano. Nós reduzimos para 2,5%, com muita incompreensão do TCU, que achávamos que estava favorecendo o setor privado. Devíamos manter o crescimento de 4,5%. E havia sobre o crescimento de 4,5% uma elasticidade de 1,5%. Imagine. Então, o que nós fizemos foi trazer para 2,5%. Muito bem, o que é que aconteceu com a economia do país? Será que é um risco avaliável pelas empresas a recessão que nós experimentamos em 2015 e 2016? Ou é um caso fortuito que nunca aconteceu na história do país, nem em 1930, onde nós tivemos 2 anos seguidos de recessão de 3,5%, em lugar do crescimento previsto de 2,5%. Então, primeira questão, uma recessão que foi um caso fortuito. Será que haveria alguma seguradora que pudesse assumir esse risco, que o país ia passar por essa profunda recessão? Isso impactou a demanda, em alguns casos, em até 30%. Então, essa é a primeira questão fundamental. Reconhece ou não? Se não quer reconhecer, quer jogar o risco todo para o concessionário, é uma atitude, a meu ver, descolada da realidade, porque o projeto não consegue se manter mais economicamente. Ele que estava no seu início, com investimentos pesados, essa é uma questão. A outra, se prometeu um financiamento de até 70%, com TJLP mais 2%. TJLP mais 2%. E só se fez, em alguns casos, não em todos, só o empréstimo ponte. E o BNDES começou a ganhar tempo, analisar projeto, 2 anos. Quando foi o início da análise desses projetos, não havia crise e a recessão. Quando o BNDES começou a analisar o projeto, não havia recessão. Só que ele esperou a recessão e aí disse, o projeto não se viabiliza mais. E eu não posso emprestar 70%. Eu só posso ir para o risco de 40%. Inviabiliza economicamente a equação. Claro que viabiliza. Essa é outra questão também fortuita, até porque, diga-se de passagem, aos governos é muito fácil você fazer um leilão e, do momento seguinte, se abandona o projeto. Você assume com a carta compromisso de financiamento, você conhece muito bem o termo sheet que foi assinado naquela época, e depois você não cumpre isso. E depois o próprio governo da época que fez o leilão, o governo se desinteressou dos projetos, deixou a sua própria sorte. Eu dizia à época, que era ministro, dizia presidente da República, eu vou fazer um relatório mensal do andamento desse projeto, senão ele não vai ser executado. Tem que ser par e passo, tem que ser um acompanhamento de projeto realmente. Agora, se o governo, após assinar o contrato,
Esquece o projeto. O BNDES não queria emprestar TJLP mais 2. Ele não aceitou. Ele foi, na verdade, imposto que ele assumisse esse compromisso. No momento que estava assinado o contrato, ele se desobrigou. Ok? Mais um ponto. Licenças ambientais. Todos nós sabemos as dificuldades nesse país das licenças ambientais. Nós inovamos dizendo, não é mais uma obrigação do concessionário. A EPL, uma empresa do Ministério do Transporte, ela será responsável de tirar a licença ambiental. Conseguiu? Não. Quando conseguiu era assim, 10 quilômetros aqui, pula mais 50 quilômetros, ali tem mais 10, ali adiante tem mais outros 10 quilômetros. Isso impacta inteiramente o custo do projeto. Então, faltou acompanhamento. E, por fim, por último, a Lava Jato. Alguém esperava a Lava Jato em 2013? Era possível avaliar que nós teríamos uma Lava Jato? Mas a Lava Jato caiu exatamente no final de 2014 e impactou todas essas concessões. Então, o momento hoje é muito mais de avaliar a realidade, é como foi dito aqui por todos os palestrantes, se há um compromisso e uma vontade de avançar no setor tão importante como o rodoviário, que o governo assuma esse compromisso e não fique tentando lavar as mãos ou jogar erros para o passado, porque não vai adiantar nada. Nós temos que avançar. Não adianta ficar olhando para o passado. Você não constrói o futuro simplesmente olhando para o passado. Vamos olhar para frente, vamos examinar o presente e tocar para diante. Eu apenas queria fazer essas correções, porque me senti de alguma forma sempre colocado, fui ministro nessa época, e me orgulho muito de termos conseguido fazer, porque imagine os senhores, na área federal são 10 mil quilômetros, não chega a 10, 9.600 quilômetros concessionados. A terceira etapa foram 5 mil. Mais de 50% na terceira etapa, com o esforço da NTT, com o esforço dos técnicos do Ministério do Transporte, com muita vontade de acertar. Agora, lamentavelmente, casos fortuitos são casos fortuitos. Eu posso sair aqui e cair ali um pedaço de laje e morrer ali adiante. É fortuito. Não é passível de seguro uma estrutura tão bem feita. Mas foi o que aconteceu na realidade. Me desculpe ter feito essa divagação sobre o assunto. Mas eu queria mesmo era encerrar agradecendo a participação de todos que estiveram aqui. Pelo que eu tenho ouvido aqui nesses 2 dias, esse 10º Congresso foi de absoluto sucesso. Em primeiro lugar, pela presença de mais de 1.400 inscritos, representantes de mais de 20 estados brasileiros, 3 países estiveram aqui presentes, mais de 40 expositores, e pelo nível dos debatedores, pelo nível dos mediadores. O Daniel exatamente representa os mediadores que estiveram aqui e a competência e o conhecimento de causa. E falamos aqui de todos os assuntos da maneira mais aberta, mais democrática e com profundidade, como foi discutido aqui. Falamos com o Poder Regulador, está aqui representado. Eu quero agradecer a todos os senhores, todos os amigos, Jorge Basso, Caçaniga, que é do setor privado, que sempre nós procuramos colocar alguém do setor privado, das concessões, nas mesas, na discussão. O Mário Ábido, que tem um papel histórico no desenvolvimento da matriz energética brasileira. Muito obrigado pela presença. O Giovanni Peng, da Artesp, que eu aqui na abertura falei que nós temos um exemplo de sucesso no Brasil, é São Paulo. Eu citei que São Paulo, se você pegar o número de quilômetros de estradas duplicadas e dividir pela extensão territorial, o índice de São Paulo é melhor do que a Califórnia, é melhor do que a França. Eu quero isso para todo o Brasil. Essa é a nossa meta. Nós temos que ser ousados, temos que ter sonhos, senão não avançaremos.
Agradecer ao Daniel, no seu nome agradecer a todos os debatedores, ao Marcelo Vinor, que é a NTT. Eu não tenho dúvida do esforço que a NTT faz, né? Seus técnicos, seus dirigentes, mas as dificuldades são imensas. Agradecer ao nosso diretor da Agência do Paraná, que está aqui conosco, a Cláudia. Muito obrigado a todos vocês. Então, falamos sobre reguladores, falamos sobre os órgãos de controle. Aqui tivemos o ministro Bruno Dantas, do TCU. Falamos sobre o financiamento, financiabilidade, que é importantíssimo para as concessões. O Poder Judiciário esteve aqui, representado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que fez uma palestra para todos nós hoje. O governo aqui, representado pelo ministro Maurício Quintela, que usou aqui dessa tribuna para dar a notícia que vai editar a medida provisória. Estamos esperando que seja realidade, porque é uma tentativa de não retrocedermos, que nós avançamos de 5 mil quilômetros para 10 mil quilômetros concessionados. Faça uma pesquisa, a CNT faz, quais são as melhores estradas nesse país. De 20 melhores, 19 são concessionadas. E, para a honra aqui do Giovanni, estão no estado de São Paulo. Estão no estado de São Paulo. É isso que nós precisamos trazer para o país inteiro. Falamos sobre planejamento, a necessidade do planejamento. Isso eu acho até, a gente já está cansado, não vou dizer velho, de ouvir que é preciso planejar, é preciso bons projetos, é preciso segurança jurídica, é preciso ter atratividade para que o setor privado, nacional e internacional, venha investir no Brasil. E estivemos aqui com os políticos, estivemos aqui com senadores, com deputados, e é importantíssimo a compreensão do parlamento de que este, eu diria, no passado era um dos caminhos para o desenvolvimento rodoviário do Brasil. Hoje, eu diria, é o único com o setor privado. O setor público está sem dinheiro, aqui já foi dito também isso. Quando é que o setor público vai voltar a ter capacidade de investimento? Se o déficit fiscal é imenso, nós estamos com déficit aí que sempre tem que refazer, reaprovar de 159 bilhões agora. Déficit previsto até o ano de 2020. Vamos passar muito tempo sem capacidade de investimento público. A saída é o setor privado. Mas não podemos olhar a concessão como um mal necessário. Temos que olhar a concessão como um ganha-ganha para o Brasil. É isso que eu defendo. Muitas vezes me perguntam: não, ministro, o senhor agora pulou do outro lado do balcão. Eu digo, primeiro vamos deixar balcão de lado, que não é uma boa referência. Né? E segundo, eu não mudei de balcão para lado nenhum, nem para lá nem para cá. Meu balcão é um só, é defender o Brasil. E o Brasil precisa de rodovias melhores para escoar sua produção, para reduzir o custo do Brasil e para salvar vidas humanas de brasileiros. Só quem perdeu algum ente querido é que pode saber o que é você perder um ente querido numa estrada. E nós temos 65, hoje me disseram 72 mil quilômetros de estradas pavimentadas federais. E só temos 10 mil concessionadas. E veja muito bem se há hoje sequer recursos orçamentários para fazer manutenção nas estradas federais. Do jeito que tem hoje recursos do Ministério do Transporte para manutenção, em menos de 2 anos, nós vamos ter uma degradação da malha rodoviária federal do país. De, claro, rodovias não concessionadas. Então, eu quero agradecer a todos os senhores pelo sucesso, agradecer a todos que colaboraram, toda a equipe da BCR, em especial, já fiz homenagem a ele ontem, do Raul Viana, que esteve à frente da organização, da MCI, que participou aqui conosco e responsável pela organização e pelo sucesso, e
Vamos ter esperança no Brasil, não podemos desistir do Brasil, vamos ter esperança no futuro e até o próximo congresso daqui a 2 anos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com as palavras do senhor ministro Sérgio Borges, presidente da ABCR, está encerrado o 10º Congresso da ABCR e convidamos a todos para um happy hour no nosso estande na área de exposição, na Brasvias, tomar um espumante conosco e até às 20 horas a exposição é de vocês. Até a próxima edição e boa noite.